Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no BYD King, que é um modelo ali, um sedã médio híbrido, e sinceramente eu acho que ele é o carro que mais tem a minha cara da BYD que eu testei até hoje, né? E nós vamos entender também nesse vídeo o como que você economiza tendo um carro híbrido, isso logo depois do tururu. Não vou olhar para essa câmera porque fica meio perigoso, ainda mais chovendo nessa estrada, então muito bem, o que eu quero dizer quando eu digo que ele é um sedã médio híbrido plug-in? Sedã médio porque ele pertence à mesma categoria do Toyota Corolla, do Kia Cerato e do Honda Civic. Só que se vocês olharem as dimensões, ele é maior tanto em comprimento, né, quanto em largura. E, então assim, isso é uma coisa que eu reparei, por isso que eu fui pesquisar, porque eu tenho, por isso que eu coloquei aí, um Kia Cerato 2018 e poxa, é o sedã médio também. Só que eu percebi, pô, nosso carro é realmente maior. E no caso, eu acho que ele é uns 20 centímetros mais comprido que o meu, e é por isso que eu senti a diferença na hora que eu fui dirigir. E ele é um híbrido plug-in porque ele tem tanto motor a combustão quanto o motor elétrico. E no caso, o DMI é porque é dual mode inteligente, né? Onde ele... é radar, eu já vi. Onde o carro, ele mesmo escolhe ali, você pode configurar, né? Qual é a direção mais apropriada para você economizar combustível e maximizar também, né? Porque o que acontece? Você pode escolher o modo 100% elétrico, onde o motor a combustão, quando você está parado ou quando precisa, ele serve para recarregar a bateria do motor elétrico. Ou você pode usar os dois ao mesmo tempo, que aí você chega nos 235 cavalos de potência. Isso na versão GS, que é essa versão que eu estou dirigindo aqui. Então percebo que potência é uma coisa que realmente não falta, só que aí vai do modo que você vai dirigir. E no caso vai aparecer aí para vocês qual que é a potência dos motores individuais. Se você somar os dois, você vai chegar num número maior que 235. Só que quando você tem dois motores, há sempre um número menor ali, porque eles combinados não conseguem entregar a soma numérica, né, dos dois individuais. De qualquer forma, você tem uma potência bem interessante aí para dirigir, fazendo de 0 a 100 em menos de 8 segundos. E essa escolha inteligente realmente ajuda a economizar, porque ele promete 1.200 km de autonomia e pela experiência dirigindo aqui, ele chega muito próximo a isso, ainda mais na cidade, né, onde você vai freando e ele vai recarregando a bateria. Então, se você fizer uma conta aí de 1.200 km para 48 litros, dá uns 44,2 km por litro, o que vamos concordar que é bastante coisa. Só que tá, se eu trocar o meu carro, por exemplo, um Kia Cerato, por esse carro, como que ficaria a economia na prática? Porque a gente fala, poxa, economiza, mas em termos numéricos precisos, quanto que a gente vai economizar? Então a gente vai fazer umas contas e voltamos já já. Tá, mas falar que economiza gasolina, economiza dinheiro, fica um negócio meio etéreo, né? Porque, tá, economizou quanto, a diferença compensa. Então, vamos às contas. Porque a BYD tem a calculadora deles aqui e eu vou fazer, vamos lá, porque eu não tenho muita ideia de quanto que eu usaria aqui. Vamos fazer uma conta simples. Da minha casa até aqui são 21 km, se eu vou, eu volto, né? Dá 42, 5 dias, não, 5 dias não. 22 dias por mês, vamos lá, vezes 22 dias por mês, vezes 11 meses, porque tem um mês de férias, né? Dá 10.164 quilômetros, né? Isso num ano, e considerando que eu uso o carro apenas para trabalhar. Você sabe, se você tem filho que tem que fazer compra do supermercado, você vai visitar sua mãe, e eu, de vez em quando, eu vou lá e eu viajo com o carro, eu ando 4.000 quilômetros em uma semana só. Então vamos colocar aqui mais uns 50%, de 15 mil, vamos arredondar para 15 mil. Então aqui, vamos lá. Na calculadora você vai lá, escolhe o modelo que você quer, temos aqui, cadê? BYD King. E no caso a gente chegou mais ou menos uma média, minha média, né, de 15 mil quilômetros. Em casa eu gasto um pouco menos, né, porque dá 5,89 a gasolina aditivada, né? E aqui, vamos lá, ver economia. Se eu tivesse, e aqui percebam que a média do meu carro, a média calculada seria de 12 km por litro, e falar pra vocês, o meu carro na cidade não faz isso não, porque de vez em quando você pega uns trânsitos ali que você vê e fala assim, jura 6 km por litro? Mas varia bastante dependendo do horário que você vai trabalhar, né? No caso aqui, se você usasse um carro a combustão com essa conta, você gastaria por ano só com combustível R$ 7.362,50. E se você usasse o BYD King, você teria 3.581. A economia estimada aqui é de 49%, então basicamente 50%. Você gastaria
metade. Só que tem uma coisa aqui, né? Porque você tem aqui porcentagem de rodagem no modo elétrico. Você pode alterar ali entre 100% elétrico ou híbrido, né? Dependendo se você quiser dar aquela acelerada, ou elétrico, que no caso ele fica carregando a bateria. Você não precisa carregar plug-in, né? O próprio motor carrega a bateria enquanto o carro está parado. Então, se você colocar 100% no modo elétrico aqui, que é o mundo ideal, tá? Você coloca aqui, ver economia, a coisa fica ainda melhor, porque no caso você tem uma economia por ano de R$ 5.059, isso em um ano, e considerando que assim, você tem um carro que é híbrido, a parte mecânica ali, a combustão precisa de manutenção, precisa de óleo, precisa de tudo, né? Isso aqui não só paga essa manutenção, como sobra dinheiro. E no caso aqui, quando você coloca 100% elétrico, 69% aqui de economia, você tem um equivalente no modo elétrico de 38,4 km por litro, não é difícil de acreditar, tá? Porque eu já andei no Song Plus e agora andei no BYD King. E ele, sim, ele chega muito perto ali dos 1.200 km, você pega uma média da 46 km por litro, dependendo de onde você anda, né? Porque o carro híbrido ou elétrico tem a vantagem na cidade de consumir muito menos combustível, porque você pega o anda e para ali, toda vez que você freia, ele dá uma carregada na bateria. Então, olha que esquisito, o trânsito é bom para o seu carro, porque você tem uma autonomia melhor. É bizarro para pensar nisso, né? Mas aí é para dar uma boa ideia, se você quiser colocar, por exemplo, não, eu quero usar os dois motores toda hora. Você pega aqui, recalcula, ver a economia, você ainda assim economiza R$ 2.400. Eu acho que paga a troca de óleo, né? Você troca de óleo, de filtro, de tudo. Então perceba que a forma como você anda faz bastante diferença. E no caso, o BYD King, ele é um carro sedã médio, né? Ele é um carro mais pesado. E se você escolher qualquer outro modelo aqui, vamos lá, se você pegar, a gente já andou aqui, no Dolphin convencional, nem o Mini nem o Plus. Vamos ver a economia aqui. Olha a economia, porque vamos lá, andando os mesmos 15.000 km, no caso aqui você não pode escolher entre o híbrido, né, entre motor a combustão ou elétrico, porque ele é 100% elétrico, e no caso você gastaria, olha só, a média aumenta, tá? 13,3 km por litro no carro convencional, o meu não faz isso na cidade, você gastaria 6.600 e poucos reais. No caso do Dolphin, você gastaria 1.600 reais, quase 1.700 em um ano. É quase nada, que é o custo de carregar ele, né? Isso se você carregar em shopping ainda ou algum lugar gratuito, se quer isso, você gasta. E agora vamos voltar ao vídeo, porque assim a gente deixa claro quanto que seria na prática a economia. Eu sei que varia, vamos lá, o tipo de carro que você tem, o quanto tempo você anda na cidade, se você é estradeiro ou não, mas dá para ter uma boa ideia de quanto o carro gastaria. E agora de volta ao seu vídeo. Continuando aqui, nós temos uma experiência BYD Premium, onde você tem aqui, é só olhar para o carro, né? Que é uma experiência bastante padronizada, onde você tem, por exemplo, uma tela grande de 12,8 polegadas, e aqui tem suporte a Android Auto ou Apple CarPlay, isso sem fio, então você pode deixar o seu celular carregando ali enquanto faz a transmissão, e sim, a tela gira, porque tem muitas pessoas que ficam preocupadas, poxa, será que esse BYD específico não gira? Gira. Ele tem o ADAS 2.0 com câmera 360, tem 6 airbags aqui divididos entre frontais, laterais e de cortina, tem assistente de rampa, tem o ACC para você controlar aqui o piloto automático, inclusive aqui com ajuste de faixa, né, onde ele não só acelera automaticamente, como ele freia automaticamente quando você coloca a velocidade, tem sensor de estacionamento, que é uma coisa que eu francamente precisei, porque de novo, é um carro que eu não estou acostumado por ser maior que o meu, apesar de ser o mesmo tipo, então tem um pacote bastante recheado de recursos. E basta olhar para a parte interna para você perceber que ele de fato é bastante confortável, e eu posso dizer tranquilamente que ele é um dos carros mais confortáveis que eu já dirigi na minha vida, isso porque o meu carro é bastante confortável, né? Tem saída de ar para a parte traseira, para as meninas, né? Inclusive, perceba que ele tem bastante espaço, até pelas dimensões, para a sua filha de 8 anos sentar atrás de você, você colocar a cadeira de bebê conforto ali da sua pequenininha, colocar coisa no meio ou ir uma pessoa também, além de um porta-mala de 450 litros para você levar carrinho, bebê conforto, levar a cadeirinha de introdução alimentar, para você levar boia. Tudo porque vocês sabem, quando você tem uma família ali com duas crianças, né? Qualquer viagem parece uma mudança. E no caso aqui tem espaço para tudo isso. A bateria do King tem 18,3 kWh de capacidade e é bastante coisa aqui. Tem muita gente, inclusive, que fica preocupado, poxa, ele é plug-in e inclusive tem dois acessos, né? Uma entrada para você abastecer elétrico, outra gasolina. Só que você não precisa abastecer ele, você não precisa carregá-lo, porque o próprio motor faz isso quando ele precisa de carga. Então tem muita gente, eu vou ter que abastecer 2 vezes, parece um trabalho excessivo. Não é assim, quando você está parado ali, poxa, por que o motor está ligado enquanto eu estou parado no semáforo? Porque ele recarrega a bateria. Então é uma preocupação
que você não tem. Óbvio que você pode carregar ali no shopping, por exemplo, mas não é necessário para você usar o carro. E a bateria é aquela já conhecida bateria Blade da BYD, com todas as coisas de segurança ali, anti-perfuração, anti-incêndio. É uma bateria extremamente segura e, inclusive, tem um vídeo completo onde a gente fala mais detalhes sobre ela, porque é bastante coisa legal ali. São aquelas baterias LFP, então elas aguentam ali milhares de ciclos de carga, pode ficar tranquilo. E não, assim como a bateria do seu smartphone, a bateria não vicia, pode ficar tranquilo, mesmo porque, você imagina se fosse o caso, né? Se ele ficar carregando toda hora quando freia, se viciasse, seria um problema, né? Nós temos 6 anos de garantia do carro aqui total e 8 anos de garantia de bateria, e isso sem nenhum limite de quilometragem, então você pode ficar tranquilo que quando você tem um carro desse aqui, você está coberto. Eu espero que vocês tenham gostado, porque eu gostei muito. Esse é, de fato, eu acho que é o carro que tem mais a minha cara da BYD, até por ser um sedanzão também, que é uma coisa que eu gosto, né? E eu agradeço a BYD por ajudar na construção desse vídeo, até emprestando o carro. De tudo isso, nós temos links bastante importantes aqui nos comentários para você que quer saber mais, e até a próxima. Eu espero que onde você esteja não esteja chovendo, porque hoje não parou de chover um segundo.